Tornando com o querido Samir Murad. Samir, na montagem teatral O Cachorro que se recusou a morrer, atualmente no Teatro Brigitte Blair, você propõe uma nova forma de narrativa, mais simples, contida e essencial. Você poderia falar um pouco mais sobre o foco dessa proposta cênica? Sim. Então, a narrativa, na verdade, enquanto narrativa textual, ela se assemelha muito aos meus trabalhos anteriores. A diferença essencial, ela está digamos, na contenção, né, na não exacerbação do trabalho físico. Embora haja, né, as pessoas vão ver, legal, o seu trabalho corporal, não sei o quê. Falei, poxa vida, eu nem me preocupei com isso, para dizer a verdade, porque eu queria justamente deixar o texto, como eu estou falando de figuras que me são extremamente próximas, né? Essas figuras, meu pai, minha mãe e minha irmã mais velha, que eu coloco isso na peça, que constituem a minha família espiritual, que são as figuras que, de alguma forma, eu tenho uma ligação mais forte. Sim. Elas foram, de alguma forma, as responsáveis pelos trabalhos anteriores. A minha irmã, que ficou internada em várias instituições psiquiátricas, ela, sem querer, me levou para o Arthur, que também ficou internado em várias instituições psiquiátricas. E, claro, que depois eu me apaixonei pela estética e pela obra do Arthur como um todo. Mas o fato dele ter sido interno trouxe ele para perto de mim via a minha irmã. Sim, né? por essa vivência. Essa vivência. E, então, assim, esse trabalho, ele fala, digamos assim, dos motivos mais essenciais que me levaram à pesquisa anterior. Ele não é nem um fechamento, ele é quase um epílogo da minha trilogia, né? E eu queria contar isso, não para falar de mim, mas eu acho que a questão da imigração, que foi o cerne do discurso do meu pai, quando eu gravei os áudios dele, ele narra a vida dele, brevemente a vida dele no Líbano, e os motivos que o levaram a sair de lá, que não são muito diferentes dos motivos que levam as pessoas a atravessarem de uma forma um pouco mais, digamos assim, perigosa os oceanos hoje, que são guerras, que são falta de condições de viverem nesse país. Meu pai saiu de lá por causa disso. A única diferença é que ele veio num navio, com uma passagem comprada, com a morte. Foi muito interessante isso que eu descobri, que a morte do meu avô, que deu à minha avó um dinheiro para que meu pai pudesse comprar a passagem. Então é muito doido isso, né? Que a gente fala do conceito de maktub, que é uma coisa que está presente na minha trilogia, que é o sentido do destino. Sim. O que você de fato escolhe e o que de fato, de alguma forma, é escolhido por você. Essa é uma questão que permeia todo o meu trabalho, né? E que fica muito presente nesse trabalho que fala da cultura árabe, onde esse conceito, essa palavra maktub, significa estava escrito. Né? Então é muito curioso esse exemplo que eu te dei, por exemplo. Né? Então, a gente fala dessa questão da imigração, que é uma questão atualíssima, né? Já foi até mais atual em alguns anos anteriores, como as levas, né, de africanos, muçulmanos e marroquinos e sírios, e isso continua pelo mundo afora. Né? Os ucranianos agora se deslocando em função da guerra, quer dizer, e a imigração interna do Brasil. Né? As pessoas que vêm de outras regiões para os grandes centros para poderem ter. Então a gente fala desse choque de culturas, dessa questão de você sair do seu lugar de origem e ir para um lugar muito estranho a você se submeter a condições que são as condições que você não estava acostumado a conviver, abrir concessões continuamente e de repente ver a sua identidade solapada, né? E isso aconteceu com o meu pai e teve o agravante dele, de alguma forma, também ter um casamento aqui com a minha mãe. O meu avô já estava aqui e ele, de alguma forma, queria deixar uma filha aqui no Brasil. E o meu pai veio com uma carta de recomendação, trabalhou com meu avô há algum tempo, foi mandado embora para ter o seu próprio caminho, começou a ser caixeiro viajante, conseguiu alguma coisa, e aí meu avô trouxe ele de volta para casar com a minha mãe. Então foi uma história assim que não passou por escolhas voluntárias, foi quase um desígnio, não só do meu avô, mas meu avô, de alguma forma, obedeceu também a um desígnio de querer deixar uma filha aqui, né?
E segundo as De filosofias certa orientais, forma, foi um casamento por conveniência, né? por uma conveniência entre aspas, porque na verdade essa conveniência, o meu pai e a minha mãe ficaram digladiando a vida inteira sobre isso, entendeu? E aí eu coloco essa questão, né, como uma forma de se refletir sobre as nossas escolhas afetivas, sobre as nossas escolhas né, sobre as nossas escolhas na vida, que nos unem às pessoas ou nos separam das pessoas, e um fruto de uma pessoa extremamente especial, que foi a minha irmã, que tinha uma sensibilidade artística absurda, foi uma pessoa que de alguma forma me levou para o cinema, me levava para os programas de auditório que tinha na minha cidade, que lia gibi para mim, né? E que me introduziu nesse mundo da fantasia. E que, em função de uma sensibilidade que cantava muito... Assumiu uma espécie de maternidade lírica. Não sei. Exatamente, perfeito. Nunca tinha pensado sobre esse termo, perfeito. E que não aguentou essa educação severa de um ser que saiu de uma cultura muito dura e de um interior. Meu pai era filho de camponeses, né? Quer dizer, ele veio do interior do Líbano no momento da guerra, né? Então, e teve esse choque aqui no Brasil, né? E essa minha irmã, que era a minha irmã mais velha, não aguentou isso e ela teve possivelmente um surto, né? E que marcou a família também de forma mactubianamente falando, né? E eu sou o temporão, o fruto mais posterior dessa união, nasci já muito depois e registrei esses três personagens como personagens fundamentais para a minha formação, né? E é essa história que eu conto de uma forma bastante simples, eu diria, com algumas projeções que dizem respeito não só à minha história, mas imagens que falam... Traduz o espírito da época. Né? Do espírito da época e imagens que nos remetem a esse universo, né? Desertos e mares, e navios e portos, né? E algumas imagens que eu desse momento também, dessa casa onde eu vivi. Eu fiz um vídeo na época, logo depois que meu pai morreu, e a gente utiliza tudo isso de forma muito fragmentada, porque o espetáculo ele tem essa fragmentação do vai e vem no tempo, vai e vem no espaço, como os meus outros trabalhos também, a semelhança do que a gente colocou do surrealismo, né, de misturar. E que vão convidando o público a essa viagem junto com a trama, né, com a narrativa. Exatamente. Então é isso, é um cenário muito simples, do José Dias, muito simples, mas conciso e eficaz, belo, eu acho, né? Que é um cara que chega na praça e começa a contar a sua história. Né? Inicialmente ele começa a contar como esse caixeiro viajante, ele fala que a semelhança do pai, ele traz uma mala, mas nessa mala ele não traz miudezas, mas traz memórias, histórias, poesias, né? Poemas, enfim, e vai contando isso de uma forma lírica, né? E com esse... Então eu acho que não é um trabalho que se restringe à cultura árabe, né? É um trabalho que eu acho que ele toca nas ancestralidades, né? Na questão dos povos que de alguma forma são originais em suas terras. A gente está falando muito de povo originário, né? Tem essa universalidade. Tem essa universalidade, né? E eu não coloco isso como uma pretensão, não, mas eu acho que esse trabalho, para mim, é o meu trabalho onde eu mais falo do fundo do meu quintal. E talvez por isso ele esteja tendo esse alcance um pouco mais amplo, né? Embora também seja um trabalho de pesquisa, né? Perfeito. E ele está agora dia 27, essa sexta... Sim, a gente termina a temporada agora no Brigitte Blair, no dia 27, a sexta-feira, às 20 horas, no Teatro Brigitte Blair, em Copacabana, ali na Miguel Lemos. E na semana que vem a gente vai fazer 3 apresentações no Clube Asa, que é um clube judeu, e que eu quis justamente provocar de apresentar um trabalho sobre a cultura libanesa num clube judeu. Fui super bem aceito e a gente vai ter um plus lá nas 3 apresentações, que são debates que vão acontecer, porque lá no teatro, em função do horário, não dá para fazer isso. Sim. Mas a gente no Asa vamos ter debate sexta-feira sobre a questão da imigração e cultura, com 2 especialistas, a Muna Orham e o Rodrigo Ayup, que são estudiosos da cultura árabe.
No sábado vão ter Denise Zenícola e o Gitman Vibranovski falando de linguagens cênicas do teatro e do corpo. E no domingo a gente vai ter a Georgina Martins e a Mary Lee Santos, que são terapeutas, falando de família e saúde mental. Então, são 3 debates que enriquecerão o nosso espetáculo, que tem entrada franca e contribuição voluntária, que eu acho bastante justo. E na outra semana, na segunda semana de fevereiro, a gente vai estar no Teatro Oscar Niemeyer, em Niterói, né? Fazendo 3 apresentações também. Povo de Niterói, atenção, faremos as apresentações no Oscar Niemeyer, que vocês, povo de Niterói, devem conhecer, que fica na rua Rogério Coelho Neto, sem número, Rua Jornalista Rogério Coelho Neto, no centro de Niterói. Os espetáculos lá serão às 19 horas, também quinta, sexta e sábado, nos dias 9, 10 e 11. Perfeito. Não, lá será às 20 horas. No Asa é que vai ser às 19 horas. E o Asa, para quem não sabe, fica na rua São Clemente, 155 Fundos. Um grande auditório que também vai nos receber. Perfeito. Que temporadas bonitas aí. Olha, muito grato por essa Imagina, entrevista. eu que agradeço. E a gente só deseja cada vez mais sucesso nessa trajetória de teatro, que já vem de tanto tempo, né? E de como você vai amadurecendo as suas próprias descobertas anteriores a partir desse exercício da dramaturgia. É um belo trabalho. Muito obrigado. Estou esperando vocês lá e todos os nossos espectadores também. Muito Até grato. lá. Até lá.